Vamos lá na nossa continuidade então, na página número 52 a página. Nós vamos hoje tentar, fazer o encerramento da matéria, e aí eu vou trazer para vocês algumas realidades que são também maltratadas nesse tema, batalha espiritual. Uma delas é a questão da maldição hereditária. É falado isso, nesse tema, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então nós vamos ver daqui a pouco. Enquanto a gente não chega lá, na página 52, eu quero fazer com vocês aqui uma leitura aliás, na verdade é o ponto 4, que seria a página 50, que vai falar sobre se alguém está em Cristo é uma nova criação, é uma nova pessoa em Cristo, uma nova criatura. E aí a nossa discussão é o seguinte, sobre demonização, o endemoniado e o demonizado. Um cristão genuíno, um cristão regenerado, não há possibilidade alguma, é impossível que ele fique endemoniado. Uma pessoa endemoniada é que ela é possessa pelo demônio, que toma suas faculdades mentais. Então isso é impossível que aconteça. Se acontecer é porque a pessoa de fato, ela não era uma pessoa que teve a experiência do novo nascimento e anda na presença de Cristo. Que é possível que uma pessoa possa ter nascido de novo e abandonado os caminhos do Senhor, é outra história. O que nós estamos tratando é sobre crentes genuínos. Então cristãos, nascidos de novo, gente que é a habitação do Espírito Santo. É impossível que um demônio possa possuí-lo, É impossível, é antibíblico isso. E tem uma realidade que alguns tratam como não endemoniado, e sim demonizado. Esse é o termo. Então, o que seria uma pessoa demonizada? Seria uma pessoa influenciada pelo demônio nas suas doutrinas, no seu ensinamento. Então, necessariamente, não uma pessoa... Por exemplo, irmãos, tem gente, algumas pessoas, eles vão conversar, ou vai no centro de umbanda, alguma coisa assim, encontra uma conversa com o pai de santo, e ele quer expulsar o demônio do pai de santo. Um pai de santo não anda endemoniado por aí, embora ele receba as entidades lá nos rituais, mas não quer dizer que é uma pessoa endemoniada, quer dizer que é uma pessoa influenciada pelos demônios no sentido de conceito, de engano, de doutrinas, de ensinamento. Então aí sim, ela é uma demonizada. Como também pode haver dentro de igrejas pessoas demonizadas, ou seja, com ensinamentos que são ensinamentos de demônios. Vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 4? 1 Timóteo capítulo número 4. Mas por exemplo, só através de doutrinas, essas coisas, ou por exemplo, quando Pedro falou para Jesus que não deixaria que ele morresse, que Jesus falou Para trás de mim, Satanás. Isso. Jesus, ele viu na declaração de Pedro, ele viu de fato uma fala de Satanás, uma influência de Satanás, uma palavra que por trás daquela palavra havia algo gerado por Satanás na proposta. Então é por isso que ele olha em Pedro e vê Satanás, não no sentido que ele viu o Satanás, mas assim, o que Pedro declarou. Isso, havia uma influência demoníaca, havia uma influência nem humana, uma influência mesmo do mal, para desviar Jesus da sua missão. Então é por isso que Jesus vê em Pedro uma pessoa demonizada, no sentido que viu em Pedro uma pessoa influenciada com ideias satânicas. É forte a palavra, mas é exatamente isso, com ideias que são ideias geradas, irmãos, porque assim, é o que eu estou tentando desde a primeira aula frisar, é justamente essa questão. O diabo, o perigo da ação demoníaca, mais do que essa questão de possessão demoníaca, é justamente essa influência de ideias. Aqui onde mora o maior perigo, onde é sutil, onde a gente não percebe, onde inclusive Satanás tem mais êxito, e no nosso meio, porque tem pregadores, como a gente já leu lá na primeira aula, em 2 Coríntios capítulo 11, lembra? Tem pregadores, tem ministros que se fazem de ministros de justiça, mas são agentes satânicos.
não é? Aí o texto, Paulo vai dizer, olha, isso não é maravilha que aconteça. Se o próprio Satanás consegue se transfigurar em anjo de luz, quanto mais os seus ministros de justiça, ou ministros que sejam ministros de Deus, mas são do diabo, os agentes do diabo. Então é possível que muitas igrejas evangélicas tenham pessoas que são usadas pelo diabo para influenciar de uma maneira distorcida a respeito da doutrina bíblica muitas pessoas. Irmãos, é preciso falar desses líderes que nós temos na nossa nação? Essas pessoas são usadas por quem? Pelo Espírito Santo? Claro que não. Essas pessoas, elas meramente têm interesses humanos, egoístas? Claro que não. Satanás está por trás dessas pessoas, eu não tenho a mínima dúvida. Isso para mim é muito claro. Porque quando você engana essas pessoas, e esse engano levará essas pessoas para a perdição eterna, quem é que está por trás disso? Se não o próprio Satanás? Claro que é. De Pedro, ele tinha ciência disso, porque parece assim, dá a impressão que ele quis assim, proteger Jesus, né? Não foi com má intenção que ele falou aquilo. Se Jesus não tivesse dado essa resposta para ele, talvez ficasse difícil identificar que seria uma influência de Satanás. Quando a Bíblia diz, Annalise, lá em Efésios capítulo 4, eu acho que é verso 26, se não me falha a memória, diz assim, não irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Para quem que Paulo está falando isso? Para quem que Paulo está trazendo essa advertência? Para cristãos, para gente regenerada inclusive. Sim, mas você falou algo sobre brecha. Uhum. Não, eu não. Não, estou falando na aula passada, você sim. até falou alguma coisa Considerei sobre brecha, não sei o quê. isso. E aí eu coloco esse versículo dentro daquilo que nós chamamos de brecha. Então, Ângela, você pode colocar essa palavra e entender o que de fato ela significa. Mas assim, no tema, nas pessoas que trabalham nesse tema, que distorcem, quando elas trazem essa questão, esse termo, você deu brecha para o diabo, Acho que coloca isso. não é, se fosse isso, não é. Esse dizer, Não, eles não, você pode ser. Não dê lugar ao diabo, quer dizer, não dá brecha. É só Então, Ângela, mas o que eu quero dizer assim, nós podemos até usar esse termo e entender o que nós estamos falando e entender tudo. Mas quem trabalha com batalha espiritual, ele não vem sozinho esse termo de brecha. Você deu brecha. O que é brecha? Você deu lugar ao diabo, né? Você deixou a ira tomar conta de você e o diabo potencializou esse teu pecado para prejudicar pessoas e você mesmo. Tudo bem, esse é um entendimento que eu acho até razoável, biblicamente. Mas quem lida com esse tema e usa esse termo, não tem essa ideia. A ideia deles é o seguinte, você deu brecha. Se você deu brecha, você deu legalidade para o diabo para fazer o que ele quer de você. E aí você precisa fazer isso, para que essas coisas... Mais ou menos. Não chega talvez a tanto... Sim, é. Mas você entende o porquê que eu combati esse termo brecha? Porque ele é usado de uma forma errada, porque ele não vem sozinho. Agora, o que é brecha? Brecha é uma fenda, né? Não é isso? Brecha não é um espaço onde entra ali alguma coisa. Então, a ideia que seria que você deixou o diabo entrar na sua vida de alguma maneira. Mas se for por conta de influência e ideias, tudo bem, eu posso aceitar isso como bíblico. Mas não como líder uma batalha espiritual, que de fato os demônios, eles pegam crentes, às vezes, e eles ficam endemoniados crentes. Essa é a doutrina da batalha espiritual. E aqui, para mim, é um erro grave, porque a Bíblia, ela coloca como isso impossível. Porque se uma pessoa é a habitação do Espírito Santo, não tem como, a ideia que se tem é assim, o Espírito Santo de repente pode sair, pode entrar, pode sair, pode entrar. E nesse pode sair entre o diabo, né? Seria mais ou menos, irônico, é engraçado, mas é o que está mais ou menos por trás. Não tem como ser isso, isso é impossível. No Antigo Testamento havia essa questão assim, se a pessoa ela cometesse alguns pecados, vou tirar esse termo, partir para outro pensamento. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento de uma maneira diferente que age no Novo. No Antigo Testamento vinha sobre a vida das pessoas, de algumas poucas pessoas, via de regra, profeta, rei, sacerdote. Dificilmente vinha por outras pessoas, e sim com pessoas que exerciam essas funções. Vinha para realizar uma tarefa, realizada essa tarefa, cumprido a missão, o Espírito Santo se retirava dessa pessoa, simplesmente isso. A gente vê isso em Sansão, acho que o exemplo maior é Sansão, né, que eu tenho no Antigo Testamento.
O Davi, ele sabia disso, ele mostrou essa preocupação quando ele peca, no adultério, no homicídio e tal. Aí o Salmo 51 ele ora: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Essa preocupação que o Espírito Santo poderia ser retirado da vida da pessoa num vacilo em alguma coisa e tal, ou depois de uma missão cumprida. No Novo Testamento não é assim a relação, porque o Espírito Santo veio para habitar e não para visitar, como era no Antigo Testamento. Então, esporadicamente, o Espírito Santo vinha sobre a vida de poucas pessoas. Isso a gente vê em todo o Antigo Testamento, Moisés falando quando Deus tirou dele a porção, né, do Espírito e derramou sobre 70 anciãos, se não me falha a memória, e tinha 2 lá que não estavam na lista, de rol de membro da igreja, né? Aí ele disse, o Josué, né, falou, quer que a gente pare, o tal de Eldade, Medade, se não me falha a memória, porque eles estão profetizando lá, mas não estão escritos aqui, não está na lista dos 70. Moisés disse, olha, quisera eu que todo Israel fosse profeta e que todo Israel tivesse o Espírito de Deus, ou seja, não tinha, né? Então a gente vê isso bem claramente nessas passagens e outras mais. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem habitar na vida do cristão, irmãos. Dá muito trabalho para que o Espírito Santo se retire da vida de uma pessoa. Ela precisa viver num pecado intenso, contínuo, cotidiano. Então não é assim, eu errei, fiz isso e aquilo, e o diabo tem legalidade. Não, quando eu aceito Cristo, é esse ponto aqui da página 50 para frente. Quem está em Cristo é uma nova criação. Então os regenerados, não há possibilidade de serem possuídos por demônios, não há possibilidade. Quando dá lugar, que é a brecha, né? Quando dá lugar, o termo é esse, então não tem brecha, tem o termo dá lugar. Dá lugar ao diabo é justamente quando eu deixo de ser influenciado pelo Espírito Santo e começo agora a dar lugar à minha velha natureza. E aí o diabo, ele potencializa isso. Ele é o tentador, a Bíblia diz, não é? Ele é o tentador, então ele me tenta. Ele me tenta onde? Na minha velha natureza, porque a nova natureza não pode pecar. O Espírito, ele ora bem. O Espírito não peca, diz a Bíblia. Quem peca é a carne, é o velho homem. E no velho homem, que é regido pelo pecado, então o meu pecado já dá conta de prejudicar a minha vida, sem, inclusive, a influência do próprio Satanás. Eu dou conta de me perder. O maior inimigo do homem é o próprio homem, né? Pegando até o filósofo lá, o Thomas Hobbes, ele diz que o lobo do homem é o próprio homem. Quem devora a nós mesmos somos nós mesmos. Os nossos pecados dão conta disso. Agora, quando a batalha espiritual vai tratar disso, ela vai excluir a responsabilidade humana e vai colocar todo o peso e toda a responsabilidade em demônios. Então a pessoa deu brecha, o demônio foi lá e levou ela ao adultério, à prostituição, a não sei o que. O diabo, ele tenta, ele seduz, ele propõe, né? É o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1. Aliás, desculpa, Tiago capítulo 1 geralmente, justamente diz o contrário disso. Eu peguei o texto e coloquei o termo errado. Deu confusão? Deu, né? Então tá bom, deixa eu corrigir aqui. Justamente o Tiago capítulo 1 vai tirar essa ideia do que o diabo age nas nossas vidas, sem nós mesmos iniciarmos, dar o start nisso. Tiago capítulo 1, versículo de número, acho que é 14, 15, 16, 17. Vamos ler o texto? Daqui a pouco a gente vai voltar lá, que surgiu a pergunta lá e eu estou tentando explicar. Diga aí, David. Deus vai julgar a pessoa pelos atos dela e ela é responsável pelos atos. Na hora ninguém vai poder dizer, foi Satanás que fez isso. Isso. Né? São as pessoas vai ser exatamente as minhas obras, né? Eu serei julgado pelas minhas obras. Então, imagine que eu sou um perdido, que eu não sou um salvo em Cristo. Então Deus chamará essas pessoas e vão julgar essas pessoas pelas obras. Qual é a obra que ela vai ser julgada? É a obra de não crer em Cristo. É por isso que ela vai ser julgada. Agora, a intensificação do seu pecado é que vai determinar o grau de punição dessa pessoa no inferno, ou melhor, na condenação eterna. Entendeu? Isso dá a entender lá em Lucas capítulo 12, acho que é verso 47 e 48. Ou seja, haverá graus de sofrimento, como haverá também graus de recompensa no céu, né? Porque Deus é um Deus justo. Deus recompensa os bons e pune os maus.
mas na medida da sua maldade. Porque, olha só, uma pessoa que não creu em Cristo, mas foi um bom cidadão, um bom pai, ou uma boa mãe, boa esposa, bom esposo. Então, aquela pessoa moralmente, sabe? Pessoa de bem, que a gente chama, né? Pessoa de bem, tal. E aí ela vai ser condenada, então, por quê? Não porque ela matou, roubou, porque ela se prostituiu, usou droga e etc e tal. Não por isso. Ela vai ser julgada porque não confiou na obra de Cristo para salvá-la. Ela desprezou o único meio, a única providência de Deus para a humanidade, que é Cristo. Então ela vai ser julgada por quê? Por não crer em Cristo. Isso está escrito em João, capítulo de número 3. Deve ser verso 17, se não me falha a memória. 16 é muito conhecido. Mas o 17 está escrito lá, que aqueles que não estão em Cristo já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. A condenação vem por não crer em Cristo. A salvação vem por crer em Cristo. Então o que determina a salvação e perdição? Crer em Cristo ou não crer em Cristo. Agora as obras é o que vai determinar a punição dessa. Irmãos, se a lei nossa, humana, ela tem essa noção de que tem pessoas que elas transgrediram a lei com mais gravidade e outras com menos, e quem transgrediu com mais, a pena é maior, e com menos, a pena é menor, isso é uma base de justiça. Imagina Deus, que é justo, o juiz de toda a terra. Então, se a pessoa foi um criminoso, se a pessoa prejudicou muitas vidas, se a pessoa foi um corrupto que matou muitas vidas, irmãos, o corrupto ele vai pagar um preço muito alto na eternidade. Ela aceita Jesus. Hã? Fez tudo isso, aceita Jesus salvo. Sim, não é o que a Bíblia diz? Mas vai ter esse julgamento. Não. Nenhuma, portanto agora, Romanos capítulo de número 8, verso 1. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então calma aí, só para a gente entender. Então, isso é Evangelho. Evangelho é inocentar o pecador, é justificar o pecador. Que pecador? Aos olhos de Deus, o pecado maior é não crer em Cristo. Não é fazer um monte de coisa ou pouca coisa. Tanto faz. As consequências que são diferentes, mas o pecado, a gravidade do pecado é o mesmo. É contra o santo, é contra o eterno. É por isso que, embora a pessoa pecou durante 60, 70, 80, 90 anos, mas a condenação vai ser eterna, porque ele pecou contra um Deus eterno, não por conta de um período. Seria injusto se fosse avaliar, não, 80 anos de pecado vai passar a eternidade sendo polido, então seria injusto. Mas a questão é que ele ofendeu um Deus eterno, um Deus santo, um Deus amoroso. Então, assim, reconheceu Cristo, aceitou a obra de Cristo, é salva automaticamente. Jesus é o livramento. É o que pagou a pena. Salva, né? Sim, ele que pagou a pena. Então, a gente, se não entender isso, a gente não entendeu a graça. A gente não entendeu nada de Evangelho, né? As pessoas que não conhecem o Evangelho, elas questionam essas questões. Aí ela fala, mas fez tudo isso e agora aceitou Cristo e está tudo certo? Tá, é isso aí. Essa é a boa notícia, não é? Essa é a boa notícia, irmão. Se nós, de repente, não tivemos essa vida desgraçada, socialmente falando, tão ruim, e a gente vê outro irmão e fala, não, eu não aceito. Então a gente está na postura do irmão mais velho do filho pródigo, que vive pelo mérito e pela lei, e não entende graça. Não é? Aceitando a pessoa de Jesus, mas sendo uma nova criatura. Sim. Né? Nascendo Exato. de novo, né? Exato. Porque quer queira quer não, a Bíblia também relata que, vamos colocar assim, que todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Só que agora também a gente tem a consciência de que a gente vai dar conta até das nossas palavras, né? Sim. Então, Mas não como um peso para a salvação, sim, porque mas eu falando assim também, com a consciência, né? De a gente é mais responsável ainda mais. né? Muito mais agora, depois da salvação. Só corrigindo, Miqueias 7,19, leia lá, Angela, 7,19 de Miqueias, abra lá. Só para corrigir algo que é comum nosso, que é acrescentar alguma coisinha no versículo. Repete só o João para mim, foi João 13 que você falou, 17? 3,17. A questão de crer em Cristo para ser salvo e não crer para ser condenado. Não tem esquecimento, não tem mar do esquecimento, só na profundeza do mar, né? Mas é comum falar isso aí, que a gente ouve bastante. Qual que é Miqueias? 7,19, é isso mesmo? 7,19?
Ele jogará as nossas transgressões nas profundezas do mar. Não do esquecimento. Não, esse esquecimento é um acréscimo que fazem do mar. É que esse esquecimento, eu ouço isso corriqueiramente nos cultos, né? Só para... aproveitando a situação. Eu não posso perder uma chance de ensinar alguma coisa. Então vamos lá, em Timóteo, capítulo 4, acho que eu parei, não foi antes que... Antes da pergunta da irmã. Da Cláudia, e tua também foram respondidas? Não, dela. Da Cláudia. Quer fazer uma pergunta. Da Maíra? É. Tá, qual era a pergunta, Maíra? Você não deixou ela fazer. Tu vai fazer agora, tá com a oportunidade. 5 minutos para dar um beijinho na flor. Tá. Você falou sobre essas pessoas que são influenciadas, demonizadas e tudo mais, né, que arrastam de Deus no inferno. Eles fazem isso consciente, então? Então, olha só. É difícil eu julgar a mente do outro, né? É muito complicado. Então, assim, eu não sei se eu tenho condição de falar faz consciente ou não. Eu precisaria conhecer a pessoa para falar, ó, essa faz consciente e essa não. Independente se consciente ou não, de qualquer forma, está sendo pelo diabo enganada. A Bíblia diz em próprio Timóteo, né? Isso é o capítulo 3 aqui, é o capítulo 4 que a gente vai ler. Não, é o 2 Timóteo, tá? Vai dizer um negócio muito interessante, que pessoas más, essas pessoas ruins, né? Essas pessoas maldosas, no verso 13 do capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, 2 Timóteo 3 e 13. Esses homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enquanto eles enganam as pessoas, eles são enganados pelo diabo. Agora, se faz consciente intencionalmente, aí eu não posso julgar todos. Mas de fato que alguns fazem, eu acredito que sim. Porque até conhecem algumas verdades da Bíblia, mas decidiram preencher mais o seu ventre, os seus desejos pecaminosos, alimentar e usar, inclusive, do dom que Deus deu, do conhecimento das Escrituras Sagradas, da liderança eclesiástica, dos dons que Deus deu, contra o próprio Deus. Então eles estão usando o Deus da graça, ou a graça que Deus deu, contra esse Deus gracioso. E isso é uma desgraça enorme, porque se é graça sobre graça, então quanto mais foi dado, muito mais será requerido dessa pessoa, não é? Não queiram ser mestres, porque sofrerão mais duro juízo. Então esses que receberam dons de mestre, dons de liderança, entendimento da palavra e usaram isso de uma maneira errada, essas pessoas, elas serão mais infinitamente punidas e responsabilizadas, não só por elas, por uma multidão. Irmãos, essas pessoas não têm noção, é grave demais. É por isso que a gente leva muito a sério a questão do ensino, não é brincadeira. E eu ensinar alguma coisa para vocês intencionalmente, de uma forma errada, meu Deus, olha só que perigo que eu estou correndo, olha por onde eu estou indo, por um campo sombrio, traindo a minha própria consciência. Martinho Lutero disse isso, é perigoso para o homem ir contra a sua própria consciência. Então, se ele sabe que aquilo é verdade, mas ele intencionalmente, ele distorce aquilo para enganar pessoas para o seu próprio proveito, nossa, irmãos, aí essa pessoa está quase entrando no campo da blasfêmia contra o Espírito Santo, quase, está na beira, não está ainda não, mas está na beira, né? Está no precipício ali. Então é algo muito grave, muito grave. O 1 Timóteo capítulo 4, Paulo está escrevendo para o pastor Timóteo, né? O jovem presbítero lá da igreja de Éfeso, capítulo de número 4, verso de número 1 em diante. Olha só o que ele diz, do 1 até o 3, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esses espíritos enganadores e doutrina, ensinamentos de demônios, eles vêm de fato por mestres, por pessoas que o João, ele vai dizer, vamos completar o texto aqui, em 1 João capítulo 3, se me falha a memória, é isso mesmo? 1 João
Não é 3 não, é 4, tá? 1 João 4, verso de número 1. Olha só o que João fala, completando o Paulo a Timóteo lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha só, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tem outro termo aqui que eu pensei que estava nesse texto, mas não está, mas é em João também, que ele vai dizer sobre esses anticristos. Ele diz que eles saíram de nós, mas não eram nosso, estavam no nosso meio. Essa batalha espiritual é maravilhosa. Também acho. Olha que coisa interessante, você falou sobre isso. Paulo e Silas lá na cidade e aquela jovem escrava gritava conforme eles passavam. Olha que coisa Adivinhava, interessante, né? Ela adivinhava. Ela gritava assim, ó: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Gente, que coisa linda, né? Depois que nós passamos na rua, Homem de Deus, homem de Deus, ô mulher de Deus, olha o homem por quem Deus fala, né? Que coisa interessante isso, ela falava constantemente, todo dia, até que irritou Paulo. Paulo identificou que era um espírito maligno através e com palavras, olha só. Não, com palavras de, olha, Exato. Deus Altíssimo, e ainda vamos ensinar vocês a serem salvos. Olha que coisa linda. Ouçam que esses homens de Deus estão pregando Jesus. Você já ia ser convidada para vir pregar no congresso. Pronto. Você concorda? Olha Claro. que coisa interessante, gente. É justamente isso que eu estou tentando enfatizar, irmãos, que é muito mais perigoso do que demônios se estribuchando no meio da igreja. É justamente essa sutileza, essas falas, essas doutrinas, esses ensinamentos, essas pessoas que têm jeito, têm cara, a pessoa vê e fala, não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um ensinador de Deus, é um ungido de Deus, né, que é o termo, é o vaso de Deus, é um profeta de Deus. E quando não, essas pessoas são enviadas de Satanás no meio do povo de Deus, para enganar a muitos desavisados, gente que despreza o ensino bíblico, gente que não exercita o discernimento bíblico doutrinário, gente que não avalia o profeta pelas características ou pelo crivo bíblico. Por que essas pessoas são enganadas? Por que essas pessoas sofrem? Por que elas perecem? Porque lhes faltou conhecimento? Não, porque rejeitaram o conhecimento, é o que diz o texto. É aí que você poderia dizer, nas suas palavras, que nós temos que analisar o profeta e a profecia. Tudo junto, entra claro. junto esse discernimento. Exato. Gente, eu fico maravilhada. Porque, Claro. tipo assim, a gente, é o que eu falei para você na última aula. Para nós todo mundo é bênção, né? E para mim, se de repente eu visse uma pessoa, de repente, eu falava, nossa, já nasceu com um dom, né? Revelação. Sim. E às vezes é revelação do próprio campo. Irmãos, olha só, ó, Bíblia, né? Salvação, professor, é o enviado de Deus. Não, amados, nós todos precisamos ser todos os momentos, passado pelo crivo bíblico diariamente, inclusive porque muitos começaram bem, mas desviaram da fé, é o que o Paulo diz. Muitos desviaram da fé, eles foram influenciados por espíritos enganadores e começam a ensinar doutrinas de demônios. Olha, não é brincadeira o negócio, irmãos. Na nossa nação tem aos montes essas pessoas, passam por nossas igrejas aos montes, ensinando aquilo que não é palavra de Deus, sendo pessoas que não são regeneradas, que não temem a Deus, que fazem comércio com a palavra, né? Que usam dessa manipulação em massa, que é fácil fazer isso, é fácil a gente instrumentalizar, porque a massa, ela é massa de manobra, porque é espírito de manada, porque as pessoas terceirizam e depositam cegamente a sua vida, a sua vida eterna, a sua salvação na mão de um ou outro,
e são irresponsáveis quanto a elas mesmas, não é? Então assim, a gente tem esse perfil, ovelha é o animal que a Bíblia mais compara como sendo os crentes, não é? Ovelha, ela tem diversas fragilidades, ela não tem senso, ela é débil, ela não tem proteção, ela é enganada facilmente por lobos. Vestido de ovelha, ela cheira mal. Não é que ela cheira mal, ela tem um faro, não é o cheiro, entendeu, né? Ela tem um olfato ruim, uma visão ruim, tudo dela é ruim, né? Essa ovelha precisa de um pastor, e um pastor que não seja mercenário, um pastor que não lide com essa ovelha como um instrumento para o seu benefício. O bom pastor dá vida por essas ovelhas, o bom pastor se sacrifica por essas ovelhas. O mercenário não, quando vê as coisas apertarem, larga a ovelha lá e ela que se acabe. É gente que não ama gente, é gente que não se preocupa com gente, é gente que quer construir reinos, seus impériozinhos, né? Enriquecer ilicitamente, é gente que quer vender o evangelho para se beneficiar como um produto. É o mercenário, faz por dinheiro. Então o mercenário veio para quê? Matar, roubar e destruir. Eu não estou falando do diabo, eu estou falando de pessoas, de gente, líderes, falsos líderes. Então os textos bíblicos vão nos trazer alertas para essa batalha espiritual, para esses inimigos da fé, por essas pessoas que são inimigos. Paulo diz, são inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem saber de céu coisa nenhuma, eles querem saber de satisfazer o seu ventre. Essa é a expressão que Paulo usa. Vendo que essas pessoas estão junto conosco, né? Sim, Dentro das igrejas, vindo nos púlpitos, às vezes cobrando bem carinho, e o povo dando glória e pagando. Nossa, é difícil, hein? claro que é. E por que a igreja sofre tanto? Você falou dessas qualidades aí, Não, conheço. Eu conheço um bocado. Sabe o que acontece? É o meio que a gente anda. É o meio que a gente anda. Procura andar num meio saudável, de cristãos genuínos, tem. Agora você precisa identificar. Você precisa ter o crivo de identificar isso. Agora a gente anda em qualquer meio, come qualquer coisa, está em qualquer pastagem, né? A gente empresta nossa alma, nosso ouvido a qualquer um que fala, aí fica complicado. Aí a gente até fica caindo, a gente até desacredita que haja, mas há. A gente às vezes anda no meio tão podre, tão corrompido, tão vil, tão desgraçado, e fala assim, rapaz, não tem igreja desse jeito não. Tem. Talvez é o meio que a gente está andando. A voz, talvez, do Espírito Santo está assim, ó, presta atenção, ecoando. Sai dela, povo meu. Escapa-te por tua vida, né? Então a gente precisa identificar a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Deus ainda não falou nada. O que o Espírito Santo fala, a gente precisa ouvir. Então eu fico às vezes assim, como eu vou dizer, intrigado, ouvindo às vezes relato. Eu falo, rapaz, por que essa pessoa identifica que o negócio assim, mas não é de Deus e permanece? Professor, mas dentro desse assunto, verdade, o que foca é o discernimento, né? Sim, Não é? É Sim. o discernimento, que no caso é um dos dons do Espírito Santo que os verdadeiros servos de Deus têm que buscar, não é? sim. E a gente, eu estou pegando aqui, estou tentando pegar um versículo, é Filipenses, tá? Eu estou puxando na memória aqui que queria compartilhar com vocês. Filipenses capítulo 3. Nós somos, pela Bíblia, Tiago, a gente vai chegar lá sobre o pecado. A gente está aqui, é que vai surgindo as questões, mas está sendo uma salada muito misturada. É? Filipenses 3. Capítulo 3. É porque eu falei aqui daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, eu estava puxando na memória o versículo e achei aqui na memória. E na Bíblia também. Mas não leiam não, calma. A gente vai ler, vamos ver junto. Quero que vocês só achem aí, capítulo 3. Nós somos pela Bíblia orientados a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o cristão, o discípulo de Jesus, que ele teve um encontro com Cristo, ele teve a sua vida
regenerada. O segundo passo dele é conhecer o que esse Deus quer de sua vida e quem é esse Deus. E qual é o único meio que ele vai conseguir isso? Pela Bíblia Sagrada. A negligência dos cristãos me assusta quanto a isso, amados. Me assusta. Eu duvido, porque eu não consigo compreender. Eu estou me esforçando faz um tempo já, mas está difícil de eu compreender como que um cristão que teve um encontro com Cristo radical, o Espírito Santo transformou a sua natureza, lhe trouxe a alegria da salvação, como que essa pessoa não tem apreço pela palavra dessa pessoa que o libertou? Como que pode ser isso, amado? Eu estou me esforçando e não está entrando na minha cabeça. Faz alguns anos que eu tenho me esforçado para entender isso. Não entendo. Como que pode ser isso? Como que o Espírito Santo que inspirou essa palavra, o Espírito Santo que gerou essa palavra, o Espírito Santo que aplicou essa palavra no coração do pecador por meio da pregação, como que esse pecador não tem apreço por essa palavra? Como que despreza isso, amados? Isso aqui é alimento para a nossa alma. Isso aqui me fortalece a cada dia. A cada dia que eu estudo a Bíblia, e vai fazer 20 anos agora, em dia 25 de março, estou perdendo as contas, 25 de março, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais dá vontade de orar. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais dá vontade de santificar a minha vida. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais convicção eu tenho que eu sou um pecador, miserável, necessitado, carente, desesperado da ação poderosa, diária, contínua do Espírito Santo na minha vida. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais apaixonado por Cristo eu fico. Quanto mais eu estudo a Bíblia, compartilho a Bíblia, mais me dá vontade de fazer a obra de Deus e deixar esse mundo. Como que a Bíblia pode esfriar a vida espiritual de uma pessoa? Como que a Bíblia não pode ser atraente por uma alma que foi atraída por ela mesma? Eu não compreendo esses negócios, estou me esforçando, mas não tem como, não pode, amados. Que conversão é essa? Que raio de crente é esse? Que é salvo, cheio do Espírito Santo, mas despreza a Bíblia Sagrada. Meu Deus do céu. 1 Pedro, capítulo de número 2, versos de número 1, 2 e 3, e acho que é o 4 também, vai dizer assim, olha só, preste atenção na narrativa, vai dizer assim: deixando todo fingimento, imundícia e todas essas coisas ruins que eu não lembro mais se está lá no texto, mas coisa ruim. Desejai como meninos novamente nascidos, de uma forma ardente, afetuosa, né? O leite racional não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo, para que vocês experimentem a Cristo, se é que tem experimentado que o Senhor é bom. Então eu poderia pegar aqui diversos textos, e não é porque eu tenho uma memória boa, não. Plenamente a salvação. Isso é a versão, né? A outra, né? Não é porque eu tenho uma memória boa, não, irmãos. Pelo contrário, viu? É 1 Pedro capítulo 2, verso 2 que a analista deu. Olha só, não é porque eu tenho uma memória boa, não. É porque eu amo as Escrituras Sagradas. Desde quando? Desde o dia 25 de março de 99, quando Cristo veio na minha vida. Naquela noite de sexta-feira, lá para as 9 e pouca da noite. E a minha memória não é boa. E naquela ocasião era pior ainda. Mas muito pior, né? Os neurônios destruídos pelo uso intenso, prolongado de muitas drogas que afetam a memória, maconha e crack, 10 anos, intensamente, e outras mais. O que eu quero dizer é o seguinte: a palavra de Deus veio na minha vida como algo necessário, algo, irmãos, muito mais do que o arroz e feijão. Eu preciso da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus vive. Ela é suficiente. Pode faltar o arroz e feijão, não tem problema. Isso não é o maior problema da humanidade. Agora, faltando a palavra de Deus, aí essa pessoa vai perecer. E vai perecer demais. E é bem perigoso que essa pessoa jamais chegue a ser um discípulo de Cristo adequado. Porque é a palavra de Deus que é poderosa para combater justamente os pecados que assolam a nossa vida diariamente, mesmo depois da conversão. Lembra da matéria passada do discipulado? A conversão não é suficiente, a conversão não é tudo, a conversão não é o principal, e sim o discipulado. Então, queridos, nós somos desafiados, cada um de nós. A gente está falando, não é de uma coisa assim,
bom, se eu deixar isso aqui, não vai assim afetar tanto. Não, isso aqui vai determinar se nós viveremos uma vida adequada aqui nessa terra, e pior ainda, o que vai acontecer com a nossa vida depois da eternidade, que é o que mais nos preocupa. Você pode até ver mal aqui, mas chegando no céu, porque tem gente que está torcendo para chegar ao céu, né? E vive uma vida tão ruim, né? Tão desgraçada, não desfruta da paz, não desfruta da alegria de ser salvo. É um inferno existencial. O inferno condenatório está salvo, porque foi alcançado pelo Evangelho, pela salvação, no sentido de que os pecados foram perdoados, mas vive uma vida ruim, paranoica, se relaciona com Deus como um ídolo, perturbada, gente que não experimenta a vida abundante que Jesus disse que nós experimentaríamos, assim que fala? Experimentaríamos. Isso, repete 3 vezes aí. A vida que nós iríamos experimentar, né? Se crêssemos nele, é recurso, senão a língua começar a enrolar aqui, sai profecia. Então o que acontece, amados? A gente é desafiado a isso. Dito isto, eu quero voltar então no texto que nós iríamos ler. Filipenses 3. Capítulo 3, versículos de número 18, 19, 20 e 21. Capítulo 3. Filipenses. 18, 19. É tão lindo esse capítulo 3 que eu aconselho vocês a estudarem o capítulo 3. Não dá tempo de eu expor aqui, né? Não vou desviar muito. Capítulo 3 de Filipenses, verso 18, olha o que diz o texto bíblico. Capítulo 3, versos de número 18, 19, 20 e 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Então Paulo conseguia chorar, irmãos. Olha só, sensibilidade espiritual. Que são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, esses falsos ensinadores, né? Inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Aí Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa esperança, nós somos salvos, é o céu, é a redenção do nosso corpo. A nossa alegria é Cristo, a sua palavra, o Logos, o verbo encarnado, né? Agora Paulo diz, tem muitos aqui que são inimigos da cruz de Cristo. Agora o que me chama a atenção é que Paulo estava falando isso aqui chorando, irmãos. Chorando. Quando a gente percebe um monte desses picaretas aí, né? Dentro de igrejas evangélicas, falando de Cristo, mas não são de Cristo, ou seja, usando Cristo, mas para os seus próprios interesses e desviando muitas pessoas, isso deveria nos causar não só uma repulsa, mas uma ira santa. Isso deveria nos trazer lágrimas. O profeta, não lembro, é do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, um profeta, acho que foi Elias mesmo, ou Elias ou Eliseu, um dos dois, tá? Ele olhou para um general lá de uma outra nação, e ele olhou, fitou os olhos. Se alguém lembrar dessa passagem, é muito interessante. Ele fitou os olhos assim, olho no olho, o profeta. Ele começou a chorar assim, desesperadamente. E o general pergunta, meu pai, homem de Deus, por que chora desse jeito? Diz assim, porque eu estou vendo o mal que você vai fazer contra o povo de Deus. E ele trouxe a profecia para julgar o povo de Deus e dizendo que Deus ia usar inclusive esse general, mas ele fez isso chorando. Ele viu o prejuízo do povo de Deus. O que nos falta, sabe o que é? Porque a gente tem muita crítica, é uma crítica minha também, eu tenho muita crítica, nós temos muita crítica, ou muitas críticas, quando a gente vê todo esse cenário. Mas o que isso tem nos causado? Nessa batalha espiritual, na intercessão que eu quero falar ainda hoje, nessa brecha que nós devemos nos colocar como intercessores, como nós temos feito isso, irmãos? Porque se é uma batalha, se é de ideia, e se são de demônios influenciando, então cabe a nós, que temos esse entendimento, essa mente de Cristo, que o capacete da salvação está bem ajustado e preservado aqui, nesse corpo espiritual,
o que nos cabe? Combater isso intensamente. Nessa batalha não há neutralidade. Não há possibilidade de soldado nessa batalha ficar num quartel, num quartinho, não. Ou a gente combate o bom combate da fé, ou, irmão, a gente já está perdendo essa batalha pela negligência e pela omissão. Então é preciso chamar a responsabilidade de cada um de nós. Estamos entendendo, discutindo tudo isso. Cabe a nós o que então a partir de agora? Primeiro, combater o bom combate da fé. A gente preservar a nossa própria alma em Cristo, com muito cuidado, não é? A partir daí então, entrarmos em intercessão, para que Deus de fato possa estar levantando homens e mulheres que sejam homens e mulheres verdadeiros e verdadeiras, gente que prega o evangelho genuíno, que a gente também ore e seja cheio do Espírito Santo o resto da nossa vida, para que a gente identifique isso através do dom de discernimento de espíritos que todos os cristãos, eu acredito que deveriam desejar ter, não é? Os pentecostais querem profecia, querem dons de cura, querem línguas estranhas, querem visões, revelações, querem o dom da ciência da palavra, né? Agora, pedir dom de discernir espíritos, eu estou para ver. Estou para ver. Eu estou pensando se eu vou direto ou se a gente dá uma pausazinha para a nossa merenda. O que vocês acham? É? Então tá bom. Tudo bem aqui? Vamos voltar lá em Tiago, capítulo de número 1. Para voltar lá no pecado e o diabo. Sim, também, mas antes, então, a gente precisa entender primeiro isso aqui. O Tiago, capítulo 1. Isso, aí depois a gente vai lá na maldição hereditária. No que fala, né? Eu? Depois também tem aquele tópico lá no. Não sei se você vai colocar nessa última hora. Da resposta de Daniel. Sim, Tá? vou. Você falou que a gente ia deixar no próximo. Isso, é. Vamos em nome de Jesus, eu quero chegar lá, Angela. Não é possível que eu não... E também a gente chama isso de batalha por causa dessa questão. Sim. Aí a gente vai entrar mesmo num negócio assim mais evidente, né? Tiago capítulo 1, verso de número 13, 14, 15. Capítulo 1 de Tiago, verso de número 13, 14 e 15. Diz assim, ó: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido, dependendo da versão vai estar engodado, né? Ô palavrinha ruim, é seduzido, tá? O engodo é uma isca, né? Então, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo ilícito. Depois, havendo o desejo ilícito concebido, gerado, né? Dá luz o pecado. O pecado sendo consumado gera morte. O que Tiago está dizendo? Ou está mostrando? O processo do pecado em nós. A tentação que a gente sofre por conta de uma sedução da nossa própria natureza. Há um velho homem, um pecado que é voraz, é um bicho, é um animal que está dentro de cada um de nós, irmão. E ele se alimenta de pecado, ele tem sede de pecado, a sua inclinação é de pecar. Paulo diz isso em Gálatas capítulo de número 5, versos 16 e 17. Ele vai dizendo, olha, o espírito combate contra a velha natureza. A velha natureza se opõe ao espírito. E um opõe ao outro para que vocês não façam o que vocês querem. Mas se vocês andam no espírito, então vocês não estão sujeitos a essa lei do velho homem do pecado, né? Que é a obra do pecado. Então o que eu quero dizer, que eu dizia no início, que quero continuar dizendo, é que o diabo nem precisa entrar na nossa vida para fazer absolutamente nada. O nosso pecado dá conta. Agora o que o diabo faz? Ele tenta, ele seduz, ele apresenta. Ele fez com Adão, tentou fazer com Jesus, fez com todos os homens da Bíblia, todos, absolutamente todos. Ele seduziu, né? Com os homens de Deus, inclusive. Eu gosto dessa passagem, eu jogo para Caim, né? Quando Deus falou, por que você está bravo, né? Aí o Gênesis 4 fala assim, por que você está com raiva? Por que você anda carne a fogo? Se tivesse feito o que era certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, em referência à oferta, né? Isso. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Isso. Ele Cabe. quer dominar
Isso, tem uma versão que é melhor que diz assim, Ângela, ó, o pecado já está à porta espreita, cabe a você dominá-lo, né? Tem uma versão que eu acho até melhor, cabe a você dominá-lo. Então o Caim tinha a oportunidade do arrependimento. O pecado estava lá, é interessante essa figura que é usada, como o pecado está ali para dar o bote nele, não é o diabo, é o pecado. O pecado está à espreita, o pecado, para te dar o bote, te devorar, te consumir, te engolir, te possuir. Cabe a você dominar o pecado, se sujeitando, lógico, a Deus. É a ideia, né? Por trás do texto. Agora, é justamente isso, é o pecado, amado. E ele disse isso, assim que ele acabou de falar isso, no caso, Caim vai e mata, né? Quer dizer, Deus já estava falando que estava... A consequência do pecado. A intenção, né? Deus já estava vendo a intenção dele. A consequência. Né? Se ele desse lugar... O irmão, né? Se ele desse lugar ao pecado, não é nem o diabo, se ele desse lugar ao pecado dele, né? Qual é o nosso problema? É o diabo? Por que não? Se não houvesse, se lá no Éden, o diabo tivesse sido banido para todo sempre, e amém? Não tivesse mais contato com a criação e com o ser humano, nós estaríamos perdidos. Por quê? Porque entrou o pecado. O nosso problema é pecado. Jesus não morreu por causa do diabo que nos tentava. Ele morreu porque o pecado entrou na nossa vida e nos trouxe a morte. É o pecado o nosso problema, não é o diabo. Expulso. E é uma coisa até pouco pregada, né, professor? Eu vou Pegar. começar a pregar. Porque quer queira, quer não. É tipo assim, você vê o próprio Jesus duas vezes, né? Que ele fala assim, ele olha, orou com aquele paralítico, e os amigos esperando que Jesus levantasse, Jesus olhou para ele e disse, perdoados são os pecados. A importância desse perdão, né? Jesus estava mostrando qual era a necessidade maior daquele homem. O perdão de pecado. Não era cura, porque ele podia ir andando para o inferno. Ia ser curado da paralisia e andando com as suas próprias pernas, curadinho, para o inferno. Isso é vantagem? Claro que não. O problema do ser humano não são as enfermidades. O problema do ser humano não é o desemprego. O problema do ser humano não é tudo isso que a gente vive como dificuldades sociais, psíquicas, psicológicas, biológicas e etc. É espiritual, no sentido de que o espírito do homem está morto nas suas ofensas e nos seus pecados. Jesus veio para ressuscitar o homem nele mesmo, perdoando os seus pecados, fazendo a nova criatura, amados. É claro que a gente entende que há um sistema que a Bíblia chama de mundo, onde é influenciado pelo pecado, onde está corrompido pelo pecado. Nós temos que vencer esse sistema. Existe também o inimigo das nossas almas, que é o adversário, que é o diabo, que ele inclusive usa essas estruturas de sistema, e ele também usa pessoas, né, para também combater contra a nossa vida. E aí a gente vai lá para Efésios capítulo 6, que é o texto que a gente usa, né, para entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados, potestades. Aqui a gente está entrando, que de fato é esse inimigo chamado diabo, Satanás, o acusador dos irmãos, né, o tinhoso, o capiroto, e por aí vai, né, o encardido, dão os nomes aí e tal. Então nós entendemos que tem sim os demônios, amados. Nós entendemos que tem essas hostes, essas tropas espirituais da maldade nos lugares celestiais, esses agentes do diabo, inclusive muitas vezes travestidos de pessoas, mas a Bíblia diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, há o diabo por trás. Existe essa realidade, que eu deixei de falar nessas 4 aulas ou 5 aulas, porque isso é evidente, isso é fato, isso é fácil de identificar, isso é falado todo dia, né? Quer dizer, todo dia não, mas com mais frequência nas igrejas. Mas o que é desprezado, que para mim é o mais perigoso, é isso que eu tentei tratar com vocês nessas aulas todas, que é essa questão da sutileza, do ensino falso, de uma proposta que é demoníaca, usando a palavra. Meu Deus, foi o Satanás que fez isso lá no Éden, com o casal, pegando a palavra que Deus disse. Só não foi assim que Deus disse? A mulher disse, não foi bem assim. Não, mas sabe, rapaz, mas você me chamou a atenção para o negócio. Eu estava pensando. A mulher foi lá e caiu numa conversa, porque ouviu a palavra, mas não era a palavra. Era a palavra que o diabo falou, mas não foi a que Deus disse, parecendo a mesma.
E ele tentou fazer isso com o próprio Jesus, ó. Não está escrito que se você fizer isso e isso, mas também está escrito isso e isso. Não, mas diz a palavra lá, jogar, está escrito lá, Salmos, anjos vem, não, mas está escrito isso. Então se combate, irmão, a falsa doutrina com a doutrina verdadeira. O nosso problema não é a mentira. O nosso problema é essa meia verdade, que não existe, mas é a meia verdade. Ela vem como pregação, ela vem como ensino de escola dominical, ela vem como ensino de classe, curso teológico, ela vem como palavras proferidas por aquelas pessoas que a gente olha assim e fala assim, rapaz, é homem de Deus, hein? Aqui que está o grande perigo, amados. E aí a gente não confia na gente mesmo. Eu não confio em mim. E aí eu não me garanto. E aí todo dia eu vou para os pés de Cristo. E aí toda vez eu falo, Senhor, estou ouvindo aqui de um rapaz, considero sério, mas Espírito Santo me ajuda, me dá discernimento. Me ajuda porque eu ouvi essa palavra, ela parece até ser a tua palavra, mas é mesmo. Fala comigo, Espírito Santo. Irmãos, nós temos um que é a maior arma que nós temos, se eu posso colocar assim. É Deus, é o Espírito Santo, é o que habita em nós. Nós precisamos recorrer a Deus todos os dias da nossa vida. Cuidado, eu tenho tentado alertar para vocês essa realidade em várias ocasiões. Cuidado, André é bem intencionado, André se esforça para tentar fazer a vontade de Deus. Eu sinceramente, eu acredito que o que eu passo é palavra de Deus, sim, mas amados, eu sou um ser humano como qualquer outro, e todos os seres humanos são iguais, são sujeitos, bem intencionados ou não, são sujeitos a erro, e a gente precisa ter cuidado disso aí. Recorra ao Espírito Santo, ore a Deus, tenha vida de oração. No capítulo 6 de Efésios, Paulo ele vai colocar capacete da salvação, couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, os pés da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas ele diz, orando em todo o tempo, com toda a súplica no Espírito. Oração, irmãos, é de fato algo indispensável, contato com o Espírito Santo, que não deixa ninguém enganado, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos dá o discernimento, o Espírito que nos leva à verdade de Deus, o Espírito que é aquele que ilumina o meu entendimento, o Espírito que desfaz as trevas do engano, das falsas doutrinas, o Espírito de Deus. A gente precisa desesperadamente unir estudo bíblico com a oração intensa. Aqui está a receita de uma vida abençoada por Deus. Oração, ou melhor, palavra e oração. Oração e palavra, se sujeitando todos os dias, se humilhando todos os dias, avaliando tudo que é ouvido, falado por todos, em todos os lugares, o tempo todo, não é? Então a gente precisa atentar para isso aí. Então a gente já percebeu que o pecado é o nosso maior problema. Existe a realidade de Satanás? Claro que existe a realidade de Satanás. Existe a questão lá de Daniel que você falou, que houve lá demônios que travaram a batalha com seres angelicais, lá houve, há isso? Claro que há. O Novo Testamento também mostra isso aí. Paulo, ele disse lá em 1 aos Coríntios, lá no finalzinho, capítulo de 16, se não me falha a memória, que ele lutou com bestas feras. Ele queria pregar o evangelho e Satanás colocava lá um entreveiro, uma dificuldade, né? Lá em Atos ele diz que Satanás impediu ele de pregar o evangelho em tal lugar. Ele mostra, o Novo Testamento tem essas realidades assim aos montes. O mundo satânico é desnudado no Novo Testamento, é fato. Existem demônios aí à espreita em todos os lugares. Lógico que a gente não anda paranoico, mas a gente sabe da realidade. Quando a gente identifica, aí a gente recorre a quem? A autoridade do nome que está no nome de Jesus, irmão, e acabou. Não dá ibope para o diabo, não dá muita entrevista, nada. Expulsa em nome de se é demônio, expulsa. Acabou. Ponto final. Em nome de Jesus, sai. Acabou. Então, é simples assim. Né? O teatro que tem sido feito é um negócio impressionante. O diabo gosta desse negócio, dessa bagunça. Né? Mas Cristo é o rodeiro. Então, se a gente identifica que é um demônio de fato, irmãos, eu me lembro, trazendo as experiências pessoais, fica no campo do pessoal. Mas eu me lembro, quando eu casei, muito recentemente, quando eu casei, né, naqueles dias de casado, eu me lembro que muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes eu acordava de madrugada, Deus me acordava de madrugada, eu tinha que expulsar demônios que entravam na cozinha da minha casa. Saía do quarto,
Então demônios faziam isso. Tive várias experiências, então eu não descarto jamais ações demoníacas e satânicas por aí. De vez em quando Deus ele permite que a gente tenha essa experiência para saber da realidade, não é? Mas graças a Deus não foram tantas vezes essas questões, graças a Deus, que eu não quero saber de demônio, para mim é lá para os quintos. Meu negócio é com o Espírito Santo, com os anjos de Deus. Esse tema batalha espiritual, parece que eles têm uma tara por demônios, irmão. Não é? Parece? Eu penso ser sério, mas eu não aguento. Ficou vermelhinha a Cláudia ali, ó, dá unção. Não é, irmão? Parece que é um prazer para eles assim, falar de demônios, tratar de demônios. O que é isso? Deus me livre. Meu negócio é com o Espírito Santo, meu negócio é com Jesus, é com os anjos de Deus. Aí eu tenho um prazer de ter uma experiência assim, seria interessante, interessante. Mas a questão é, o pecado dá conta. A realidade dos demônios, irmãos, quando há demônios na ocasião, a gente expulsa em nome de Jesus e acabou. Não precisa campanha, tá certo? Não precisa consertar nada, se você confia no sangue de Cristo. É só, Senhor, ajuda aqui, o negócio está feio do meu lado, eu confio no teu sangue, acabou, ponto final, né? Não precisa fazer essas questões de maldição hereditária que a gente vai entrar. Não adianta você fazer regressão, que é o que fazem. Você vai lá atrás e vê que tem alguma coisa, algum trauma da infância, não sei o que aconteceu lá atrás para ser resolvido. Não. A cruz de Cristo corta, quebra todo o processo hereditário. A partir do momento que você aceita Cristo, é uma nova história, é um novo início. Tudo agora ficou para trás, e os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo vai se fazendo novo. É uma nova história escrita no céu, com um nome lá no céu. O que ficou para trás, ficou para trás. Os pecados foram perdoados, todos eles, sem exceção. Tudo ficou lá na conta de Cristo, lá na cruz, nos ombros de Cristo. Ele está carregando tudo isso. Ele diz assim: troca comigo o teu fardo, o teu é muito pesado, o meu é leve. O jugo, anda com o meu jugo. Olha que coisa linda, irmãos. Ele diz no Mateus capítulo 5, verso 28, se não me falha a memória: todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. 5 e 28? 11 e 28, é isso aí então, 28 e 29 ainda acho também, ele vai falar do jugo, das pessoas oprimidas. Irmãos, em Cristo isso acabou. Eu vou ler aqui o texto de Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, olha que coisa linda. Esse texto aqui é libertador. Quer culto de libertação, irmão? Lê Bíblia. Culto de libertação é com Bíblia, E só expulsando demônio não dá conta não, é muito demônio. E aí depois que expulsa também não vai nada lá para preencher o vazio. Então Bíblia, se Bíblia não liberta, meu Deus do céu, o que vai libertar? Colossenses capítulo de número 2, verso número 13, 14 e 15. Então Colossenses capítulo número 2, verso 13 ao 15. Se alguém achou, por favor, leia. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela inconcisão da vossa carne, vós deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra vós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, escravando-os na cruz. 15 também? 15 também. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso. Olha só, eu vou, com a sua permissão, Maíra, ler de novo, porque a sua voz não foi captada aqui. Para quem estiver assistindo, que tem aqui a noção do que a gente está falando aqui. Olha o que o texto diz, irmão, de uma maneira enfática, clara, poderosa. Todos os nossos pecados foram perdoados, o verso número 13 diz isso. Nós fomos vivificados em Cristo, estávamos mortos, recebemos vida, e vida abundante, vida espiritual. Os pecados foram perdoados. No verso 14: havendo riscado a cédula que era contra nós, o documento que nos incriminava, nos culpava, cravando na cruz. Olha o que o texto diz: cravou na cruz.
essa ordenança, essa maldição. Olha o que o texto diz: despojando os principados e potestades, pois eles publicamente, todos os demônios assim, triunfou, Jesus triunfou sobre eles. Gálatas 3:13, para completar o pensamento aqui. Gálatas 3, só voltar um pouquinho, 3:13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Juntando os dois textos de Paulo, então, o verso 14 do capítulo 2 de Colossenses vai dizer que essa maldição foi cravada na cruz. Vai dizer que Cristo se fez maldito por nós. Ele nos resgatou da maldição que havia. Havia maldição? Claro que havia, mas Cristo nos resgatou dela. Cravou isso. A cruz de Cristo corta, irmão, qualquer maldição que possa ter havido na minha família. Meu avô alcoólatra, meu pai alcoólatra, eu com 17 anos de idade alcoólatra. Aí eu falei: e agora? Aceitei Jesus. Minha preocupação era o quê? Meu filho vai ser também. É uma maldição que eu tenho na minha família. Eu tinha isso na minha cabeça. Até que um dia, um homem de Deus, um pregador de Deus, ele trouxe essa passagem, e ali Deus me libertou pela sua palavra na preocupação. E ele disse: não se preocupe, meu irmão, se o teu avô foi alcoólatra, se o teu filho foi alcoólatra, desculpa, se o teu pai foi alcoólatra, se você foi alcoólatra, porque a partir da tua vida em Cristo, a tua geração será abençoada por Deus, e toda a maldição foi cravada na cruz de Cristo. Eu disse: amém, Jesus, glória a Deus. Aí eu tomo posse. Vamos ler o texto, amados, de Ezequiel. É o entendimento da palavra que liberta as pessoas. Sim. Né? Mas foi uma libertação que foi assim, inexplicável. Quando eu ouvi essa mensagem, parece que foi arrancado de mim assim um peso. Professor, conheço um caso que a moça apanhou o esposo. No caso, o pai dele batia na mãe e a mãe dela apanhava o pai. E hoje ela apanha do presbítero da igreja. Né? E ele ainda prega, ensina, mas quando ela leva o pastor que é espancado, ele passa a mão na cabeça do presbítero. Complicado, né? Mais do que complicado, é antibíblico. Esse pastor não é digno de ser chamado de ser pastor. Entendeu? Esse presbítero, que também seria um pastor, mesma coisa, também não é, porque não tem um caráter. Né? Aí no caso é isso que eu estou falando. Às vezes a gente fala de maldição, mas às vezes tem pessoas evangélicas vivendo dentro de determinadas situações que falam: o que eu estou fazendo de errado? Entendeu? Porque a mãe apanhava de um lado, a sogra apanhava do outro, e hoje ela apanha debaixo do altar inteiro, né? Sim. E ninguém para isso, e tipo assim, o marido dela bate nela e o pastor dele passa a mão na cabeça dele, fica até difícil, né? Que igreja é essa, né? Entendeu? Aí, para ela tá debaixo de uma maldição. Se o líder Não, mas tem... mas ela também tinha que tomar uma eu não vou nem posição, né? discutir, porque vai dar um pano pra manga lascado, né? Eu tô falando pra você, Sim. que tipo assim, existe isso, né? Sim, claro, mas a questão então não tem nada a ver com demônio, com maldição hereditária, tem a ver com outras coisas mais, mas muitas outras coisas mais. Eu bati nele, entendi. Veja bem, amados, eu não quero entrar no mérito, senão a gente vai desviar e vai falar coisas importantes, mas não cabe agora. A questão é que não tem demônio, não tem maldição, existem outros elementos, outros fatores aí, né? Então, primeiro, essa igreja não é a igreja de Cristo, esse pastor não tem nada a ver com o homem de Deus. Eu tenho convicção que ele não tem chamado de Cristo. Nem sei quem é, não conheço a vida, nada. Mas pelo critério bíblico, está tudo desenquadrado. Vamos ler o texto, porque eu quero fechar aqui a matéria, falando dessa... Hã? Ezequiel 18. 18. Eu quero fechar a matéria falando dessa questão, desde o Antigo Testamento. O texto bíblico vai mostrar que não há, irmão, maldição hereditária. Havia em Israel, tá certo? Porque essas ideias não são novas, a humanidade é a mesma cabecinha, né? As mesmas coisas, sempre foi. Então não é coisa que surgiu agora, não é uma coisa que está na cabeça do ser humano por não conhecer a palavra de Deus.
capítulo 18 de Ezequiel, Deveria, né? a partir do verso de número 1. Olha só. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Por que esse provérbio era falar de Israel? Porque eles falavam assim em Israel: ué, os pais pecaram, quem está sofrendo são os filhos. Eles comeram uva verde, mas embotou o dente dos filhos. Eu disse: não. A alma que pecar, essa morre. A alma do pai, do filho. Olha que coisa interessante. Deve ser porque tem um versículo lá que fala que Deus ia expiar o pecado das pessoas até a terceira e quarta geração. É. E não usam esse texto também de uma maneira errada, né? Porque o que Deus está dizendo lá é de consequências de pecado. Então, ele visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O sentido é que essas consequências alcançariam, o efeito dos erros alcançaria e poderia alcançar 3, 4 gerações. Então, os erros das pessoas lá atrás afetam aqui, é fato. Estou falando no sentido social, não é no sentido espiritual, no sentido social. Porque se uma pessoa toma uma decisão errada, alguém faz uma coisa errada lá atrás, isso não pode ter prejuízo durante muitos e muitos anos? Ué, tem erro. Errado, serve de espelho para outro errado. O erro continua. Não só influência, eu estou falando de consequência mesmo. Por exemplo, olha a consequência da desobediência de um casal lá em Gênesis. A gente está falando de quantos 1000 anos atrás? Uns 6.000 mais ou menos, sei lá. 5.000, alguma coisa assim, não é? Muito tempo atrás. Até hoje, isso é sentido em duas nações que não, desde que eu me entendo por gente, é briga, irmão. Que são os árabes e os judeus. Isso é fruto do quê? De decisão de um casal lá atrás que desobedeceu. Então é a consequência. Então esse é o sentido da palavra. Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, porque é a consequência. É o juízo que vem seguindo, não é? Esse é o sentido da palavra. Então olha só, eu gostaria que vocês fizessem a divisão que eu fiz aqui. Do verso de número 5 até o verso número 9. Oi? Ezequiel? Nós estamos lendo Ezequiel, Jesus. Vocês não estão lendo, não? Do 5 até o 9. Eu li até o 4? Foi. Foi. Do verso 5 até o verso 9, Deus vai falar da primeira geração, do 5 ao 9. Ou seja, o pai justo cumpre a vontade de Deus e vive. Tá certo? O pai é justo, cumpre a vontade de Deus e vive. Sendo, pois, o homem justo e fazendo sua justiça, juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a sua verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então, primeira geração, o pai viveu de uma forma justa, vai viver bem, não é? Do verso 10 ao 13, tá? A segunda geração, ou seja, o filho desse pai justo. O filho ímpio não segue o exemplo do pai e morre. Veja bem. E se ele gerar um filho ladrão, esse pai justo, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu pai, do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tomar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Segunda geração. Versos número 14 ao 19, está falando de uma terceira geração, ou seja, o neto do justo, não é? Mas o filho do injusto.
E aqui então tem o neto do justo, não imita os pecados do pai e vive. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá, pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade, o pai. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Olha só, do verso número 20, é interessante. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nossa, é claro o texto. Vamos ler ainda do 21 até o 23. O pecado aqui o pecado que se arrepende, né? Do 21 em diante. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Olha aí o evangelho aqui. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. É uma pergunta, né? Do verso 24 agora em diante. O justo que se desvia, né? Do 24 ao 26. Então do 21 ao 23, aqui o pecador, ele se arrepende, né? Isso vai estar lá na frente também, que é o 27 e o 26, vai falar que se esse pecador, ele se desviou e tudo mais, ele vai ter uma consequência. Mas vamos ler aqui o justo. Percebam que o texto está falando de todas as ocasiões, irmão. Então aqui a ocasião é o justo que se desvia, mas se desviando o justo da sua justiça, cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e dos seus pecados com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e justiça, conservará a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois que por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. 1 Timóteo 2 e 4. Mais dois textos. 2 Pedro 3 e 9. E a gente encerra aqui. Eu dou uma breve e última explicação e nós vamos para a nossa merenda santa. 1 Timóteo 2 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Olha só o que o texto diz, completando isso. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro, capítulo 3,
versículo de número 9. 2 Pedro 3 e 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que eu juntei o capítulo todo do Ezequiel 18 e esses dois textos? Para dizer o seguinte: o texto vai dizer, cada um que peca é responsável pelo seu pecado. O pecado de um não vai responsabilizar o outro na questão da salvação. Pelo arrependimento, tudo é resolvido, não é? O texto vai dizer isso. Quem não se arrepende vai sofrer as consequências. Quem se arrepende é salvo. A vontade de Deus e o desejo de Deus é que cada um se arrependa e ele não tem prazer na morte do ímpio. A alma que pecar, essa morre, essa alma morre. E aqui a gente percebe que não há maldição hereditária e nem a salvação hereditária também, porque cada um é responsável por si. O texto para mim é muito claro, é muito esclarecedor, não é, irmãos? Então, poxa, é Bíblia. Para mim está resolvido o assunto de maldição hereditária pelos textos. Tem alguma dúvida? Não? Podemos orar, amados? Vocês podem continuar estudando esse tema, não é porque acabou a matéria. Eu vou pensar mais sobre isso. Sim, Depois eu mando minhas perguntas no mande. Eu aconselho que vocês continuem estudando, lendo outras pessoas. Inclusive aqueles livros que eu indiquei para vocês, foram 3 ou 4. Irmãos, leiam. 3 ou 4 indicações lá. Todos eles batalha espiritual. Aqueles eu recomendo. Aqueles são saudáveis. Aqueles vocês devem de alguma maneira adquirir, amados. Se esforcem para entender mais, porque essas 5 aulas, né? Elas foram um pouco superficiais, 5 ou 6, foi por aí. Então assim, há coisas ainda que não ficou clara, eu sei, pela minha limitação e pela proposta nossa. Não, mas eu vou ter um bom entendimento do que é isso. Eu fico feliz se eu conseguir compartilhar isso com vocês. Fico muito feliz. Consigo já pregar, já sei. Já? Então tá bom. Já não dá para se enganar tanto, né? Queridos, vamos orar, agradecer a Deus? Bora lá? Pai, eu quero louvar o Teu nome nessa oportunidade, no encerramento dessa matéria. Senhor Espírito Santo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos irmãos, e que o Senhor não leve em conta, Senhor, a minha limitação, a minha ignorância e o meu ponto de vista, que muitas vezes não é só limitado, mas é falho. Mas que o Senhor possa despertar o desejo no coração de cada um, Senhor, para que eles continuem lendo, estudando, refletindo sobre esse tema, Senhor, baseados na Tua Palavra. Dá condição aos irmãos para que possam comprar esses livros que eu indiquei e outros mais, quem sabe, Senhor, que eles também terão contato e que irão contribuir para a compreensão desse assunto. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos discernimento espiritual e discernimento bíblico, teológico, doutrinário, para que possamos distinguir tudo isso. Ajuda-nos a cada dia a termos uma vida de oração e a confiarmos na Tua Palavra e entendermos ela cada vez mais a respeito desse tema, desse assunto que aqui falamos. Peço que o Teu Espírito, Senhor, possa estar esclarecendo em nossas vidas, em nossas mentes, de uma maneira mais adequada, ó Senhor, esse tema que tentei aqui, Senhor, compartilhar com os Teus filhos. Abençoa-nos, ajuda-nos, sustenta-nos, guarda-nos, livra-nos, cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Graças a Deus.